Tem uma coisa estranha que acontece quando a vida fica difícil. A gente não sofre só pelo que aconteceu. A gente sofre pelo que imaginou que ia acontecer, pelo que achou que alguém pensou, pelo que pode acontecer amanhã e pela versão do passado que a mente ficou reescrevendo durante a madrugada. É muito sofrimento para uma única cabeça carregar. E o mais curioso é que boa parte disso nunca existiu de verdade. Existiu só dentro da mente, na imaginação, em cenários que nunca saíram do papel. Isso não é fraqueza, é o jeito que o cérebro humano funciona. Mas existe uma forma diferente de viver. E os estoicos, filósofos que viveram há mais de 2000 anos, descobriram algo sobre isso que ainda faz muito sentido hoje. Antes de continuar, escreve nos comentários: "Minha mente pode descansar." Não é só uma frase, é um lembrete que você está deixando para si mesmo. Vamos começar. 1. Você não controla o mundo, só controla a sua resposta. Pensa numa pessoa que acorda cedo, organiza o dia inteiro na cabeça, e aí uma coisa muda. O cliente cancela, o ônibus atrasa, a pessoa que ela esperava ligar não liga, e o dia que estava planejado desaba. O que acontece depois disso diz tudo. Tem gente que passa o resto do dia brigando mentalmente com esse cancelamento, repassando, imaginando o que deveria ter dito, sentindo como se tivesse sido feita de idiota. A raiva dura horas, a noite chega e o assunto ainda está girando na cabeça. O fato em si durou alguns minutos. O sofrimento durou o dia inteiro. Os estoicos tinham um nome para esse espaço entre o que acontece e a reação da mente. Eles diziam que nesse espaço existe uma escolha. Não uma escolha fácil, não uma escolha óbvia, mas uma escolha real. A ideia central do estoicismo não é complicada. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. O que você faz, como você reage, o que você decide, isso é seu. O comportamento das outras pessoas, o resultado das situações, o que o mundo vai fazer amanhã, isso nunca foi seu. O problema é que a mente não gosta dessa divisão. Ela quer controlar tudo. E quando não consegue, ela tenta, e tenta de novo, e tenta de noite, deitada na cama, revisitando o mesmo episódio como se dessa vez fosse diferente. Não vai ser. O que alivia não é conseguir controlar mais. É perceber com clareza o que nunca esteve nas suas mãos. Quando essa separação fica nítida, algo muda. A mente para de correr atrás de coisas que ela nunca ia alcançar. E sobra energia para cuidar do que realmente depende de você. 2. O problema raramente é o tamanho que parece. Você já acordou às 3 da manhã com um pensamento que parecia enorme? Uma conta, uma conversa, uma decisão que precisava ser tomada? E aí chegou o dia seguinte. A situação aconteceu. E era menor. Era bem menor do que aquilo que a mente tinha construído na escuridão. Isso não é coincidência. A mente humana tem uma tendência muito específica. Ela preenche o que não sabe com o pior cenário possível. É como se o cérebro dissesse: melhor me preparar para o pior do que ser pego de surpresa. O efeito colateral é que você passa horas, às vezes dias, sofrendo por uma versão da realidade que nunca existiu. Um silêncio vira rejeição, uma demora vira abandono, um erro vira fracasso. A mente não fica em cima do fato. Ela constrói uma história em volta dele. E a história costuma ser bem mais dramática que o fato em si. Os estoicos perceberam isso há muito tempo. Eles diziam que não são os eventos que perturbam as pessoas, mas o julgamento que fazem sobre eles. Não é a mensagem que não foi respondida que dói, é o significado que você deu para ela. Aprender a separar o fato da interpretação é uma das habilidades mais úteis que existe. Não porque vai deixar tudo indolor, mas porque vai deixar o sofrimento do tamanho real dele, não do tamanho que a imaginação criou. 3. A ansiedade mora no amanhã. Você mora no agora.
Presta atenção no que está acontecendo na sua mente agora mesmo. Se você está ansioso, sobre o que é? É sobre este segundo exato? Ou é sobre algo que ainda vai acontecer? Na maioria das vezes, é o futuro. Uma reunião que está chegando. Uma resposta que ainda não veio. Uma decisão que vai precisar ser tomada. Um medo sobre como as coisas vão terminar. A ansiedade precisa do futuro para existir. No presente, ela quase não tem espaço. O filósofo estoico Marco Aurélio era imperador de Roma. Tinha sobre seus ombros decisões que afetavam milhões de pessoas. E mesmo assim, nos seus escritos pessoais, ele voltava sempre para a mesma ideia: fazer bem o que está diante de você agora. Só isso. Não porque ele ignorava o futuro, mas porque ele entendeu que o futuro é construído no presente. E se você está ausente do presente tentando controlar o futuro com o pensamento, você não está fazendo nenhum dos dois direito. Quando a mente viaja para o amanhã, ela leva junto toda a carga de incertezas que o amanhã carrega. E nenhuma dessas incertezas existe agora. Existe só a projeção delas. Voltar para o presente não é uma técnica de meditação. É uma decisão de perceber o que está acontecendo de verdade neste momento. A tarefa que está na sua frente, a pessoa que está do seu lado, o passo que pode ser dado agora. O futuro vai chegar, e quando chegar, vai ser presente também. 4. Pensamento não é realidade, é hipótese. Tem um experimento mental interessante. Imagina que você está caminhando numa floresta e ouve um barulho atrás de você. O coração acelera, o corpo tensa, você vira. É só o vento movendo as folhas. Mas o corpo já reagiu. A adrenalina já correu. O susto já aconteceu. A mente não distingue muito bem entre o que imaginou e o que aconteceu de verdade. Por isso que sonho ruim deixa você acordado perturbado. Por isso que só de pensar numa situação constrangedora, você sente vergonha. Por isso que antecipar uma conversa difícil pode ser mais cansativo do que a própria conversa. A mente cria e o corpo responde como se fosse real. Quando você entende isso, começa a olhar para o próprio pensamento de um jeito diferente. Não como verdade automática, como hipótese. Isso vai dar errado. Pode ser, mas talvez não. Aquela pessoa está com raiva de mim. Talvez, mas talvez ela só esteja cansada. Eu não sou capaz. Isso é um pensamento, não é um fato verificado. Os estoicos praticavam algo chamado de análise do juízo. Antes de aceitar um pensamento como verdade, questionavam: isso é um fato ou é uma interpretação? Isso tem evidência ou é um hábito mental? Não é sobre ficar duvidando de tudo. É sobre não engolir automaticamente cada coisa que a própria mente produz. Porque a mente produz muito, e nem tudo que ela produz merece ser tratado como realidade. 5. Nem tudo merece a sua atenção. Quantas coisas você carregou hoje que não eram suas? Um comentário de alguém no trânsito, uma crítica que alguém fez de passagem, uma mensagem com um tom que pareceu errado, uma situação do trabalho que não devia ter chegado até você. A mente vai pegando tudo isso e guardando, vai processando, vai repassando, e de repente você está no jantar, com a família, mas ainda está mentalmente em volta de uma frase que alguém disse às 10 da manhã. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais conhecidos, nasceu escravo. Não tinha controle sobre quase nada na vida física, e mesmo assim, escreveu sobre liberdade com uma clareza que impressiona até hoje. Ele dizia que a maioria das perturbações da mente vem de dar importância a coisas que não merecem, que a pessoa livre não é a que tem tudo o que quer, mas a que parou de querer o que não precisa, inclusive querer que todas as situações saiam exatamente como planejou. Tem uma diferença entre o que é relevante para a sua vida e o que é só barulho passando. Quando você para de reagir a tudo como se tivesse o mesmo peso, algo fica mais leve, a mente se cansa menos.
Você sobra mais para o que realmente importa. 6. Aceitar não é desistir. Existe um mal-entendido grande sobre o que significa aceitar uma situação difícil. Muita gente confunde aceitação com rendição, como se aceitar que algo aconteceu fosse concordar com ele, como se parar de brigar mentalmente com a realidade fosse fraqueza. Não é. Resistir ao que já aconteceu não muda o que aconteceu, só prolonga o sofrimento. Imagine que você tropeça e torce o tornozelo. 2 caminhos. Passar a próxima hora com raiva de si mesmo por ter tropeçado, repetindo mentalmente o momento, desejando que tivesse sido diferente, ou reconhecer que aconteceu, avaliar o que precisa ser feito agora e cuidar do tornozelo. O tornozelo torcido é o mesmo nos 2 casos. O que muda é quanto do seu tempo e energia mental vai ser consumido com a situação. Aceitação no sentido estoico é isso: ver a realidade como ela é, sem exagerar, sem minimizar, e a partir daí, agir. Não, tudo bem, não tem problema. Mas isso aconteceu, é real, e agora o que eu faço? Essa pergunta, o que eu faço agora, é muito mais produtiva do que qualquer versão de como isso não deveria ter acontecido. 7. Ser humano significa errar. E tudo bem. Tem uma cobrança silenciosa que muita gente carrega. A ideia de que precisam ser mais seguros, mais fortes, mais resolvidos do que realmente são. Que hesitar é fraqueza. Que errar é vergonha. Que ter dúvida é sinal de que algo está errado. De onde vem isso? De uma expectativa que provavelmente nunca foi dita em voz alta, mas foi absorvida de algum lugar ao longo do caminho. Os estoicos eram realistas sobre a condição humana. Sêneca escrevia sobre os próprios erros com uma honestidade que surpreende. Ele não fingia que tinha chegado em algum lugar. Ele dizia que estava no processo, como todo mundo. A ideia não era ser perfeito, era tentar ser honesto, tentar agir com integridade e, quando errar, entender o que aconteceu e seguir. Tem uma diferença enorme entre aprender com um erro e ser destruído por ele. Quando você para de exigir perfeição de si mesmo, não significa que vai passar a se importar menos com as suas escolhas. Significa que as suas escolhas param de carregar um peso que elas não precisavam ter. Você erra, aprende, ajusta, continua. Não há outra forma de viver do que essa. 8. A paz não espera tudo se resolver. A maioria das pessoas vive esperando um momento que nunca chega. Quando eu resolver essa situação, aí vou descansar. Quando eu terminar essa fase, aí vou ficar bem. Quando as coisas se acalmarem, aí começo a viver com mais leveza. Mas sempre tem a próxima situação, a próxima fase, a próxima coisa que precisa ser resolvida antes de finalmente poder respirar. A tranquilidade que os estoicos descrevem não é um estado que vem depois que tudo se acalma. É uma postura que se pratica no meio do movimento. Não é a ausência de problemas. É uma relação diferente com eles. Uma mente tranquila não é uma mente sem pensamentos difíceis. É uma mente que aprendeu a não ser dominada por eles, que consegue estar no meio de uma situação complicada sem se dissolver nela. Isso se constrói devagar, com escolhas pequenas, repetidas. A decisão de não reagir no impulso, a decisão de voltar para o que está na sua mão, a decisão de deixar passar o que não precisa de resposta. Não precisa esperar tudo se resolver para começar a fazer isso. Pode começar agora, neste segundo, com o que está na sua frente. Se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado. Escreve nos comentários o que mais fez sentido para você. E se conhece alguém que está carregando mais do que precisa, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Até o próximo.